Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 20 de dezembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenha medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez, nessa missão Palavra e Oração, nessa terceira semana do Advento. E eu queria trazer um pouco de uma homilia muito especial de Dom Anselmo Chagas, que vai trazer ainda mais luz para esse momento tão especial que nós estamos vivendo. Já está próximo o Natal do Senhor, e a liturgia então nos prepara para esse momento e vai nos convidar a meditar a narração do anúncio do anjo Gabriel a Maria. O anjo revela à Virgem Maria a vontade, o plano do Senhor, que ela se torne mãe do seu filho unigênito. O Evangelho começa dizendo que o anjo Gabriel, ele foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Os moradores daquela região eram pagãos, exceção feita a uns poucos israelitas. Nazaré era uma cidade tão insignificante que não é citada nenhuma vez no Antigo Testamento, mas é ali que Cristo seria concebido. Mais tarde, Bartolomeu, antes de se tornar apóstolo, indagará a Filipe, que lhe dizia ter encontrado o Messias, Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré da Galileia? Havia de fato um enorme preconceito contra os galileus. No entanto, foi ali, na pequena Nazaré, uma aldeia simples, ignorada e sem importância no cenário da época. Ali então foi o lugar que o Senhor escolheu para que Jesus pudesse ser concebido. Nazaré teve a honra de ser o lugar no qual o Verbo de Deus se encarnou.
na pequena cidade de Belém, Jesus nasceria. Meus irmãos, que maravilha! E o Evangelho continua e identifica Maria como uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. O casamento hebraico considerava o compromisso matrimonial em duas etapas. A primeira, na qual os noivos se comprometiam um ao outro. Só numa segunda fase surgia o compromisso definitivo, a cerimônia do matrimônio. E entre essas duas fases, passava um tempo mais ou menos longo, durante o qual qualquer uma das partes poderia voltar atrás, ainda que sofrendo alguma penalidade. E na primeira fase, os noivos não viviam em comum, mas o compromisso que os dois assumiam tinha um caráter estável, de tal forma que se surgisse um filho, esse era considerado filho legítimo de ambos. A lei de Moisés considerava a infidelidade da prometida como uma ofensa semelhante à infidelidade da esposa, e a penalidade seria a morte por apedrejamento. José e Maria estavam, portanto, numa situação de prometidos, pois ainda não tinham celebrado o matrimônio. E foi dentro desse contexto, então, que ocorreu o anúncio do anjo a Maria. E a primeira palavra usada pelo anjo no momento da anunciação é Chaire, uma expressão de origem grega que significa rejubila, alegra-te. Normalmente, a saudação entre os judeus era Shalom, que pode ser traduzida como paz, enquanto a saudação no mundo grego era Chaire, ou seja, alegra-te. E é de se admirar que o anjo, ao entrar na casa de Maria, a cumprimente com a saudação dos gregos. Com isso podemos compreender que com o início do Novo Testamento, a que se referia o Evangelho, teve lugar também a abertura para a salvação, a universalidade do povo de Deus, que incluía não só o povo hebreu, mas também o mundo na sua totalidade, todos os povos. E nessa saudação do anjo, manifesta-se então a universalidade do reino do verdadeiro filho de Davi. Usando essa saudação alegra-te, podemos dizer que o mensageiro celeste retoma uma expressão já presente no Antigo Testamento, presente no livro do profeta Sofonias, inspirado por Deus, diz a Israel: alegra-te, filha de Sião, o Senhor está contigo e acolhe-te na sua morada. Com isso, irmãos, o evangelista Lucas quer dizer que no filho de Maria se realizaram todas as profecias. A Virgem concebeu, como anunciou o profeta Isaías, e Deus se fez presente como Salvador do seu povo em Maria, identificada como a filha de Sião, na qual falou o profeta Sofonias. E pelo canto do Magnífica, percebemos que Maria reconhece ser a filha de Sião, de que o profeta falou, e portanto, o Senhor tem uma intenção especial para ela, pois foi chamada para ser a mãe do Salvador, a morada de Deus por excelência. Maria é o lugar por excelência do cumprimento das profecias divinas. É nela que a palavra de Deus se cumpre no sentido mais amplo. Com esse diálogo do anjo Gabriel com Maria, começa realmente o Novo Testamento. Portanto, podemos dizer que a primeira palavra do Novo Testamento é um convite à alegria. E essa é a grande alegria que o cristianismo anuncia. Com o convite à alegria, tem início também um novo tempo. Essa alegria que a humanidade recebeu não pode conservá-la somente para si. A alegria deve ser compartilhada e comunicada. Maria foi imediatamente transmitir a sua alegria à sua prima Isabel. Também nós somos chamados a anunciar a alegria. Irmãos,
Esse é o verdadeiro compromisso desse tempo litúrgico. Levar a alegria aos outros. O verdadeiro presente de Natal é a alegria. E nós podemos transmitir essa alegria de um modo simples. Com um sorriso, com um gesto de amor, com perdão, com o anúncio da palavra. E na sequência, ao ouvir as palavras do arcanjo Gabriel, Maria ficou a pensar no significado da saudação que lhe havia sido dirigida. Maria tinha motivo para ter medo. Além das circunstâncias legais da época, era grande o peso de carregar o fardo do mundo sobre si mesma. Ser a mãe do Rei do Universo, ser a mãe do Filho de Deus, um peso acima das forças de um ser humano. Mas o anjo a tranquiliza dizendo: não tenhas medo. Irmãos, e com essa expressão do anjo Gabriel, também nós recebemos uma valiosa lição. Não precisamos ter medo de receber Jesus nesse Natal e de testemunhá-lo a todos. É significativa a resposta de Maria ao anjo quando vai concluir esse diálogo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria diz sim àquela vontade divina e com isso abre a porta do mundo a Deus. Com essas palavras, podemos lembrar da oração do Pai Nosso, onde temos uma expressão semelhante: seja feita a vossa vontade. Maria deu a cada um de nós o exemplo. Devemos fazer sempre a vontade de Deus. Essa resposta de Maria precisa ser muito considerada. Ela chama a si mesma de serva do Senhor. O evangelista a havia chamado de virgem, o anjo de cheia de graça. Seus pais chamaram de Maria. O servo depende do seu Senhor, da sua vontade. E Maria se auto-identificou como a serva do Senhor. A palavra do anjo é uma ordem: conceberás e darás à luz. Ordem que Maria aceita em sinal de obediência e alegria. É também importante notar que o Filho de Deus não se encarnou sem o consentimento daquela que devia ser sua mãe. Esse exemplo se aplica a dois fatores de nossa santificação: a graça de Deus e a cooperação da nossa vontade. O exemplo da Virgem de Nazaré é para todos nós um convite a acolher com total abertura de espírito o que Cristo que vem no Natal, que por amor se faz nosso irmão. Ele vem para trazer a paz ao mundo, paz na terra aos homens por ele amados, como anunciaram os anjos aos pastores. O dom precioso do Natal é a paz, e Cristo é a nossa paz. Preparemo-nos para celebrar dignamente o Natal já próximo. Sigamos com Maria e José rumo a Belém, e que nossos passos caminhem em direção ao menino Jesus que nasce, e os nossos olhos se abram para que possamos ver e reconhecer o Filho de Deus entre nós, que possamos abrir de par em par as portas do nosso coração para acolhê-lo. Meus irmãos, essa palavra hoje é uma palavra de vida para cada um de nós. O exemplo da Virgem Maria é um exemplo a ser seguido, e a manifestação da glória de Deus nesse momento da anunciação deve ser para cada um de nós um ânimo, uma força, a coragem para nós seguirmos em frente nesse grande propósito de Deus para cada um de nós. Somos chamados a transmitir essa alegria. Somos chamados a ser anunciadores
propagadores da boa nova do reino de Deus. E esse fato único, que marcou a nossa história, que marcou a nossa vida, deve ser para nós essa força de Deus, para nós sabermos que Deus age na história. E quando o Senhor Deus intervém na história da humanidade, Ele intervém para a salvação, para a santificação, para a restauração da humanidade, para que assim voltemos para o Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores e que nós dependemos da sua misericórdia. Não tenha medo. Essa palavra deve soar no nosso coração como a palavra do Senhor. Não tenham medo. Nós somos chamados hoje a pedir ao Senhor a coragem. O medo não pode fazer parte da nossa vida. Tenhamos alegria e coragem de receber Jesus em nós, para que assim possamos levá-lo aos outros. Esse milagre extraordinário que aconteceu é um milagre para dividir a humanidade antes de Jesus e depois de Jesus, para restaurar aquilo que o pecado original provocou nos nossos pais. O sim da nossa mãe é um sim para toda a humanidade. É um sim para todos os filhos. Então, mais uma vez, tiramos o medo do nosso coração. Arranquemos do nosso coração qualquer dúvida, qualquer incerteza. E o Senhor espera de nós também o nosso sim. Porque, meus irmãos, o seu sim, o meu sim, pode salvar vidas. Quando damos o nosso sim para o Senhor, o céu se alegra. E o nosso sim é sinal de salvação para outras pessoas. Vamos aproveitar esse tempo do advento e renovar o nosso sim, renovar o nosso chamado e termos a graça de dizer, como nossa mãe disse: eis aqui os servos do Senhor, faça-se em nós segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E eu quero rezar com vocês o Salmo responsorial, o Salmo 23. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Ó Senhor, que possamos abrir a porta do nosso coração para receber o Rei da Glória. Assim como a Virgem Maria deu o seu sim, que nós também, Senhor, possamos hoje dar o nosso sim para o Senhor e recebê-lo na nossa vida, para que assim possamos apresentar o Senhor àqueles que ainda não te conhecem, àqueles que ainda não te amam, àqueles que ainda não te adoram. Porque ao Senhor pertence a terra e tudo que ela encerra, o mundo inteiro com todos os seres, porque foi o Senhor que fez todas as coisas. Nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos, porque para nós vermos o Senhor, para nós habitarmos a morada eterna, nós temos que chegar ao Senhor com um coração inocente, com um coração livre para o Senhor. Que nesse dia a sua bênção seja derramada mais uma vez sobre cada um de nós, sobre todos que te procuram, sobre todos que te clamam. Senhor, bendito seja o seu nome. Obrigado, Mãe, pelo seu sim, o sim que mudou para sempre a história da humanidade. Obrigado, Mãe. Obrigado, Deus de amor. Junto com os anjos, nós cantamos ao Senhor o louvor que sai do nosso coração. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã,
se o Senhor nos permitir. Louvado seja